Mesmo com a crise econômica que o Brasil enfrenta, o mercado de consórcios se sobressai e cresce em todo o país. É que grande parte dos clientes que antes compravam por meio de financiamentos comuns migram para esse tipo de compra em grupos fechados. Comigo hoje o advogado, empresário e presidente do Conselho Nacional da ABAC, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Fabiano Lopes Ferreira. Fabiano, boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o espaço. Por que esse crescimento durante uma crise econômica? Olha, o consórcio tem essa característica. Nos momentos de crise, a primeira coisa que é atingida é o crédito. O crédito é dificultado, os juros aumentam, os prazos são reduzidos. Aí, uma parcela dos consumidores que fariam o financiamento migram para o sistema de consórcio. Aliás, no passado, o sistema de consórcio chegou a ser até dependente dessas crises. Na época de inflação alta, sempre o país estava em crise. Então, havia essa migração constante. Agora não. O sistema já se aperfeiçoou, o consumidor brasileiro já aprendeu a fazer poupança com o consórcio, a programar as suas compras, a troca dos seus bens, mas ainda há realmente uma incidência. No momento de crise, de dificuldade do crédito, o consórcio, por ser mais barato, não cobra juros, é menos burocratizado, tem prazos mais alongados, então ele atinge a camada da sociedade, ali a classe C. Então, nessa época, ele aumenta, conforme está crescendo. Cresceu agora 7,6% em número de consorciados ativos, que é muito bom, com vários segmentos da economia em retração. É um recorde para o setor? É um recorde para o setor em número de consorciados ativos. Nós atingimos agora 6.260.000 consorciados ativos. Tem um dado interessante que em 91 nós consideramos um marco divisor. Em 91 foi a chegada do Banco Central do Brasil para o sistema como órgão regulador e fiscalizador. Naquela época nós tínhamos aproximadamente 600 administradoras no Brasil e tínhamos 2.200.000 consorciados ativos. Hoje foi feito um saneamento no mercado, nós temos cerca de 200 administradoras, reduziu muito, a um terço, mas nós temos esse recorde, 6.260.000 consorciados ativos. E quem é esse público? O consórcio ele é eclético. Você tem, claro, a classe C chegando, a classe D também, mas você tem a classe A, B, o empresário compra consórcio, o pai compra consórcio quando o filho, tem muito pai que faz isso, quando o filho completa 15 anos, 14 anos, ele já compra uma cota de consórcio, para que assim que ele completar os 18 anos, ou seja, a maioridade, ele já tem um carro pago para presentear o filho. O empresário compra, o taxista compra, então ele tem penetração em todas as camadas da sociedade. E quais são os produtos mais procurados? Olha, nós temos fases. É claro que veículo, se você considerar veículo, nós temos 70%. É veículo. Veículos leves, pesados, ônibus, motocicletas. Motos? Para você ter uma ideia, 62% de toda motocicleta produzida no Brasil é vendida pelo consórcio. E 21% os automóveis. Então, é realmente um segmento consolidado, que já completou 52 anos, e que cumpre o seu objetivo. Por que criar o consórcio? Primeiro, claro, dar lucro para o empresário, é óbvio. Mas para escoar a produção das fábricas, para escoar os estoques dos revendedores, com isso gerando emprego para os trabalhadores e imposto para o governo. Então, é um segmento realmente que deu muito certo e que é muito útil para o país. E as pessoas hoje não têm mais tanto medo daquela questão de receber o produto em um prazo estendido? Olha, é claro que todo negócio ele tem lá a sua parcela de risco, mas o consórcio passou por um saneamento do Banco Central. Como eu disse, houve uma redução de 600 para 200 administradoras em operação. Então, aquelas empresas mal intencionadas, aqueles empresários incompetente ou também mal intencionado, foram retirados do mercado. Houve um saneamento do mercado. Hoje, um negócio que, o risco que existe, que é de toda atividade, tem lá a sua parcela de risco, mas ele é muito pequeno. É um sistema fiscalizado, vigiado pelo órgão público, no caso o Banco Central, que é um órgão bem respeitado. A gente vai interromper essa conversa um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta.
Apesar da crise econômica, o setor de consórcios cresce no país. Continua conosco o advogado, empresário e presidente do Conselho Nacional da ABAC, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Fabiano Lopes Ferreira. Fabiano, no último bloco a gente falava a respeito dos riscos. O risco de inadimplência é alto ainda? Olha, a inadimplência no setor de consórcio, embora tenha aumentado 1% agora no início do ano, era 5%, agora está a 6%, que já é pequena, não é grande. Tem outros segmentos concorrentes que a inadimplência é muito maior, mas o consórcio ainda tem um privilégio, porque a inadimplência o que é? Falta de pagamento, entrada de menos dinheiro no caixa. E o consórcio tem um lance, que o lance o que é? Antecipação de pagamentos, ou seja, de prestações vincendas. Então, o consórcio, ele recebe dinheiro antecipado. Então, a inadimplência, para atingir o consórcio, colocar o sistema em risco, ela teria que ser muito alta, porque o lance gira em torno de 20% a 30%. Então, até essa margem, ele vai estar equilibrado. Então, a inadimplência, até agora, não está atrapalhando em nada o segmento de consórcio. E o risco de se entrar num consórcio informal é alto? Esse é altíssimo, é grave, tem muito consórcio por aí. Então, o consumidor, ao comprar uma cota de consórcio, ele tem que comprar de uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central. Não acreditar em propostas, promessas mirabolantes, tipo, eu te garanto que você vai ser contemplado. Consórcio é sorteio e lance, não há como prever uma data para que o consumidor seja cancelado. Isso não existe, é picaretagem. O consumidor não deve acreditar nisso. Ler atentamente os contratos, não acreditar em promessas verbais, pegar tudo por escrito. O contrato do consórcio tem uma linguagem simples. Se tiver dúvida, procure a administradora, procure o gerente, procure os PROCONs, interprete as cláusulas contratuais. Não acredite nessas promessas. Se a cota está contemplada, eu te garanto que você vai ser contemplado. Isso não existe. Como que funciona um consórcio? Como que a pessoa é contemplada? O que ela deve fazer quando resolve procurar esse sistema? Olha, o consórcio é uma administradora autorizada a funcionar e tão somente autorizada, não pode ser informal, pelo Banco Central do Brasil, organiza os grupos, vende cotas para cada consorciado. Fechado o grupo, completado os consorciados, ele passa a participar do sorteio. Alguém faz pela loteria, outros fazem pelo bingo, a forma tradicional, aquele globinho. Sendo sorteado, ele vai fazer o cadastro, receber o crédito, ir ao mercado e adquirir o bem, no fornecedor da escolha dele, ao preço que ele encontrar. E é que é importante, é que o consorciado, ele paga a longo prazo, mas ele compra à vista, porque ele está com uma carta de crédito que é um cheque. Então ele paga à vista, gozando dos descontos que são oferecidos para esse público que compra à vista e do atendimento diferenciado que muitos revendedores fazem. Não foi sorteado, ele pode ofertar o lance. O lance o que é? Antecipação de pagamento. Digamos que você vai lá num grupo de 80 meses, você dá 30 prestações de lance. Se o seu lance for maior, você será o vencedor. Aí você paga o lance, esse lance quita prestações na ordem direta, ou na ordem inversa, ou parte de cada parcela. Isso é a critério do consumidor. Então ele será contemplado por lance.